Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática do 7º ano. Para começarmos, vamos fazer a correção da aula anterior. Então, peguem um caderno para conferir as respostas. Primeira questão. A chave do departamento de estoques de uma pequena empresa está em um chaveiro com 3 chaves parecidas. Qual é a probabilidade de, escolhendo uma chave ao acaso, ela abrir a porta desse departamento? Então, quantas possibilidades eu tenho aí? Se é 3 chaves, então eu tenho 3 possibilidades ao total. Então, esse é meu espaço amostral. O meu evento é sair uma chave. Então, vai ser 1/3. Logo, vai ser a alternativa B. Segunda questão. Em uma urna, temos 18 bolas enumeradas de 1 a 18. Qual a probabilidade de obtermos o número primo? Então, se o espaço aí é 18 bolas, então o espaço total é 18 bolas, saiu o número primo. Quando é que é um número primo? Quando ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, aí a gente tem as opções 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17. Então, aí dá 7 sobre 18. Alternativa A. Terceira questão. Imagine que 20 pedaços de papel são numerados de 1 a 20 e um deles é sorteado. Calcule a probabilidade em porcentagem de um número no papel, certo? Então, qual é a probabilidade dele ser par, divisível por 3, maior do que 8, primo entre 5 e 10 e divisor de 24? Nosso espaço amostral aí, total, é de 20 possibilidades. Então, quando eu tiver o seguinte, a probabilidade de sair par, quais desses números vão ser par? Desses números aqui, a gente tem um total de quanto para ser par? Percebam aí que a gente tem o número 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 20. Então, esse é o meu espaço de evento, certo? Que vai ser 10. Então, vamos ter aí uma probabilidade de 10 por 20, que é o espaço total, certo? E o evento favorável que a gente tem aí de ser par. E como é que a gente transforma isso em porcentagem? Basta eu colocar essa fração em fração centesimal. Eu multiplico esse 20, certo? Por um valor que chegue a 100. Qual o valor que eu multiplique 20 chega a 100? Certo? Então, vou multiplicar a mesma coisa, que vai ser por 5. 5 vezes 20, 100, certo? 10 vezes 5, 50. Então, aí a razão centesimal é 50 por 100. Quando eu faço essa divisão aqui, centesimal, vai me dar 0,5 ou, em porcentagem, 50%. Então, a alternativa A, 50%. Divisível por 3. Qual é o meu espaço amostral quando é divisível por 3? Para ser divisível por 3, temos o número 3, 6, 9, 12, 15 e 18. Então, temos quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Então, vai ser uma fração 6 sobre 20. Transformo ela em fração centesimal. Então, vou multiplicar um número que o 20 por 5, né? Para dar 100, 5 vezes 20, 100. 6 vezes 5, 30. Então, eu tenho uma razão 30 por 100. Ao dividir, vai dar 0,3, que isso em porcentagem vai ser 30%. Letra C, maior do que 8. Quando o número é maior que 8 aqui, ó, depois do 8, não é isso? Então, todos esses números aqui. Então, vai ser 12 possibilidades. Vou fazer a fração 12 sobre 20. Também faço a multiplicação de 12 sobre 20. Multiplica por 5, certo? 20 por 5, que dá 100. 12 por 5, 60. Então, dividindo, vai dar 0,6, que dá 60%. E para um número ser primo, quais dessas alternativas eu tenho para ser um número primo? Ele tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, temos o 2
o 3, o 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Então, aí a gente tem quantas possibilidades? 8 ao total. Então, vai ser 8 sobre 20. Transformando isso aqui em fração centesimal, vai ser, multiplica o 20 por 5, né, que vai dar 100, e 5 vezes 8, 40. Quando eu multiplico, dá 0,4, que isso vai dar 40%. E qual o número que está entre 5 e 10? Então, quando eu falo um número entre 5 e 10, eu não estou incluindo nem o 5, nem o 10. Apenas o que está entre eles, que é o número 6, 7, 8 e 9. Então, aí eu tenho 4 possibilidades, que vai ser uma fração de 4 sobre 20. Ao multiplicar, para virar uma fração centesimal, eu tenho que fica 100, certo? 20 vezes 5, 100. 4 vezes 5, 20. Quando eu divido 20 por 100, dá 0,2 ou 0,20, que vai me dar 20%. E os divisores de 24? Vai ser aquele que vai ser divisível por 24. Então, a gente tem o 2, o 4, o 6, certo? O 8. E assim por diante, que dá um total de 7. 7 possibilidades. Então, vou dividir 7 sobre 20. Multiplica para virar uma fração centesimal, que dá 100, né? 5 vezes 20, 100. 5 vezes 7, 35. Dividindo, essa fração dá 0,35. Multiplicando por 100, dá 35%. Então, essa porcentagem aí vai ser 35%. Então, sempre lembre disso, certo? Quando for transformar em fração, a fração em porcentagem, nesse caso, transforma ela em fração centesimal. E depois só é dividir. Então, confiram aí o resultado em seu caderno. Questão 4. A mãe de Juliana tem 3 filhas e está novamente grávida. Qual é a chance em porcentagem de o quarto filho ser menino? O espaço amostral, geralmente você vai fazer contar o quê? Se são 3 filhas mais um filho, vai ser 4. Não. A probabilidade da gravidez sempre vai ser a mesma. Ou vai ser menina, ou vai ser menino. Então, essa quarta gravidez dela vai ter o espaço amostral de menina ou menino. 2 possibilidades. Portanto, a porcentagem de sair o menino vai ser sempre a mesma, 50%. Vai ser a metade de 1/2, certo? 50% de chance de ser menino. Alternativa, letra C. Agora a gente vai para a aula de hoje, relacionado à linguagem algébrica da variável e incógnita. Então, vamos misturar letras com números. Conteúdo de hoje. Vamos entender o conceito de uma variável e a distinção entre as ideias de variável e de incógnita. É comum na resolução de muitos problemas encontrarmos letras no lugar de números desconhecidos, ou ainda utilizar uma letra para representar um valor ainda não conhecido. Como, por exemplo, a gente tem essas expressões algébricas. 3a mais 2y, x ao quadrado mais 7x, a ao quadrado menos 2 vezes ab, mais b ao quadrado. Essas são as expressões algébricas que misturamos letras com números. São chamadas de expressões algébricas. Na linguagem matemática, dada como linguagem usual, a gente geralmente diz o seguinte: o dobro de 5. Quem é o dobro de 5? Dobro, estamos falando em 2. Então, vai ser 2 vezes 5. O triplo de 8 vai ser 3 vezes 8. 4 mais 6 vai ser o 4 mais 6. 9 menos 2. 9 menos 2. Essa é a representação na linguagem usual que a gente fala e na linguagem matemática como ela é representada. As expressões algébricas são chamadas, certo? Assim, quando elas estão representadas por números, letras, sinais de operações, como vamos ver aqui nesses exemplos. Imagine a seguinte situação. O preço de um caderno em reais representado por X, certo? Não sabemos esse preço, então vamos representar pela letra X. Vai ser X, o preço desse caderno. Na alternativa A, diz o seguinte: o preço do compasso é o dobro do preço do caderno. Como é que a gente representa?
O dobro do caderno. Eu sei que na aula anterior, no slide anterior, eu coloquei o quê? 2 vezes 5, né? O dobro de 5. E o dobro desse caderno vai ser 2 vezes esse x. Ou seja, x mais x. Não vai ser o preço do caderno mais o preço do caderno. Vai ser 2 vezes esse preço, né? Então, o preço desse compasso é representado por 2x. A régua custa 3 a menos do que o caderno. Como representamos? Quando falamos a menos, estamos falando de subtração. Então, se o preço do caderno é o quê? X. Colocamos x menos 3. Letra C. O livro custa R$ 9,00 a mais do que o compasso. Então, a mais, eu estou representando uma soma. Vou somar esse valor. No compasso, quanto é o preço do compasso? É o quê? 2x mais 9. Então, a representação vai ser o quê? 2x mais 9. Na letra D, o preço do lápis é a metade do preço da régua. É como a gente fala, né? Como é que a gente representa matematicamente? O preço do lápis, como a gente viu, vai ser o quê? X menos 3. Se é a metade do preço, estamos falando em divisão. Então, x menos 3 dividido por 2. Quando falamos em metade, dividimos por 2. Vamos ver outras expressões algébricas. Então, aí, ó, nessa linguagem, quando eu falo dobro de um número, eu digo 2x, certo? A metade de um número vai ser representado, esse número vai ser chamado de x, que é a metade dividido por 2. Um número mais 5, então, esse número vai ser o quê? X mais 5. O triplo de um número menos 6. O triplo de um número. Triplo, estou falando em 3, então vai ser 3 vezes esse número, menos 6. Então, vai ser 3x menos 6. A soma de dois números. Se é a soma de dois números, esses números são diferentes. Então, eu represento um número com uma letra e o outro por outra letra. Que aí, nesse caso, a gente tem x mais y. E se eu fizesse a subtração ou a diferença de dois números, eu colocaria x menos y. Então, essas variáveis que estão sendo representadas aí por x e y são chamadas de variáveis. Elas vão variar de acordo com a situação. Não sabemos o valor exato de quanto vai custar essa letra. Então, para representar na parte da matemática, a gente tem dois símbolos que a gente utilizamos. Ou a incógnita ou a variável. O que seria a incógnita? Possui valor determinado, ou seja, valor único para uma equação. Então, quando eu falar incógnita, é um valor determinado. Vai ter um valor único na equação. Então, esse x aí representado nessa equação, 3x mais 5 igual a 11, a gente vai saber, certo? Ou se não, se eu colocar, por exemplo, x mais 5, certo? Eu não sei quanto é esse x. Já na variável, vai possuir diversos valores. Podem assumir qualquer valor, já está falando, né? Variável, varia. Então, vai ser qualquer valor, não vai ser um valor exato. Quando está representado aí, x mais y é igual a 20. Eu posso dizer que esse x é 1 e y é 19. Não vai dar 20? 1 mais 19? Posso dizer que seja 2, 2 mais 18. Ou, se não, 10 mais 10, 10 mais 15, 5 mais 10... Tudo isso aí vai me dar o valor de 20. Então, vai variar essas letras aí, o x e o y. E qual seria essa diferença entre as duas? Na incógnita, é algo que não sabemos ou que está escondido em algum lugar ou numa expressão algébrica. Geralmente, chamamos de por x. Nesse exemplo, sabendo que a idade de Maria, somado com 10, é igual à idade de Paula, que tem 14 anos... Qual é a idade de Maria? Então, como é que a gente representa isso algebricamente? Essa expressão. A idade de Maria é o que a gente não sabe. Então, é uma incógnita. Então, a gente representa por x. Sabendo que essa idade de Maria mais 10, então vai ser o quê? X mais 10. E esses dois números vai dar 14. Então, qual é a idade de Maria? Qual é esse valor de x somado a 10, que vai dar 14. Logo, a gente tem o quê? Esse x vai valer quanto? 4, porque 4 mais 10, 14. Então, aí a idade de Maria vai ser 4 anos.
Já na variável vai variar, certo? Pode ser uma incógnita, que assume diversos valores em uma equação. Então, uma vai dar dependendo da outra. Nesse exemplo, no supermercado, um refrigerante custa R$5. Como a máquina calcula as diferentes compras de refrigerante feitas pelas pessoas? Então, o preço do refrigerante é fixo, certo? Vai ser R$5. Só que a quantidade comprada vai variar, vai depender aí das pessoas que vão comprar o refrigerante. E o valor da compra também vai variar de acordo com a quantidade. Então, como é que eu represento isso algebricamente? 5 vezes x igual a y. Se, por exemplo, eu comprei 2 refrigerantes. Se um refrigerante custa 5, quanto é que vai ser? Vou colocar o quê? 5 vezes 2, que vai dar 10. Então, esse valor de y vai ser 10. Mas se você comprar 3, vai ser o quê? 5 vezes 3, 15. Então, vai estar variando em relação à quantidade de eu comprar refrigerantes. Ou seja, o y vai variar dependendo da quantidade de refrigerante que foram comprados. Então, aí, falando em variável, o valor varia. E como é que a gente calcula esses valores? O valor numérico é um valor obtido ao substituirmos cada variável de uma expressão algébrica por um número. Por exemplo, se x é igual a 1 e temos a expressão x mais 7, qual o valor somado a 7, certo? Vai dar tal valor. Só que ele diz que x é quanto? É 1. Então, eu vou substituir esse x por 1. Então, vai ser 1 mais 7, 8. Certo? Agora, se eu colocasse 2 no lugar de 1, x seria 2. Então, eu vou somar 2 mais 7, 9. Se x é igual a 1 e o valor da expressão algébrica 2x é quanto? Quando o número está acompanhado da letra juntas, a gente está fazendo uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 1, 2. Se o x fosse 2, seria 2 vezes 2, 4. Se o x fosse 3, 2 vezes 3, 6. Então, nesses exemplos aí, calcular o valor numérico de 3x para 5x. Se eu quero calcular esse valor numérico, então vai ser quanto? Vejam aí, se eu tenho 3x e eu vou substituir esse x por 5, como é esse valor numérico? Quando ele está acompanhado da letra, significa que a gente vai multiplicar. Se eu estou multiplicando, troca esse x aí por 5. Então, vai ser o quê? 3 vezes 5. Vai me dar 15. Então, a resposta dessa letra da primeira questão vai ser 15. Agora, na outra expressão, eu tenho 2x, certo? Mais y. Então, eu tenho 2x mais y. E eu digo que x vale 5. Então, x vale 5. X vale 5. E y vale quanto? Ele está dizendo, vale menos 2. O que é que eu faço nessa expressão aqui algébrica? Vou substituir essas letras por esses números. Esse x eu vou trocar por 5. Então, vai ser 2 vezes, não está acompanhada, letra com o número. Então, eu vou multiplicar. 2 vezes 5, repete o sinal de mais, certo? E aqui eu tenho a operação aqui, menos 2. Coloca entre parênteses, menos 2. Então, como é que vai ser calculado? Vou multiplicar 2 vezes 5, 10, certo? Aqui a gente tem uma operaçãozinha entre parênteses de sinais diferentes. Então, mais com menos, menos 2. Então, eu tenho 10 menos 2, que vai me dar 8. Logo, a resposta vai ser 8 dessa expressão. Então, quando tiver um número multiplicando, quando um número tiver acompanhado de letra, a gente multiplica esse valor numérico. E se for, por acaso, a gente representar x, só o x sozinho, ele vale 1 na expressão, certo? Ok? Geralmente, se confunde muito quando a gente tiver uma soma. Quando a gente tem uma soma, por exemplo, de x mais 2. Certo? Geralmente,
muitas vezes vocês se confundem, certo? Não sabe que valor é isso aqui. Sempre isso aqui vai ser valendo 1. Ou ele vai, não precisa colocar 1, porque a gente sempre vai saber que isso aqui vale 1. Então, o resultado aí da resposta, conferindo, é 15 na alternativa 1, na questão 1, e na questão 2, 8. Temos outros tipos de expressões algébricas, certo? Que é nas figuras geométricas, planas. Quando eu estou representando essa área do quadrado, observe as dimensões da figura a seguir. Qual é a expressão que representa a sua área? Ele está dizendo que a área vai ser x. Se é uma figura plana quadrada, a gente tem um comprimento vezes, certo, a largura. Então, aí, eu vou multiplicar x vezes x. Pode ser representado por x ao quadrado ou x vezes x. Essa é a expressão para calcular a área de um quadrado. Se eu quiser atribuir valores para esse x, certo? E representá-los aí. Como é que eu calculo? Se esse x for 2, que área vai ter esse quadrado? Basta multiplicar 2 vezes 2, porque o x vale 2, que vai dar 4 metros ao quadrado. Se for 3 metros, você substitui o x por 3. Então, vai ser 3 vezes 3, 9 metros. Os valores aí, dependendo dos valores pensados, há uma mudança no valor da área. E esses valores dependem dos valores dados para as variáveis. Nesse caso, a variável, quem é a variável? É o x, ele vai variar. Segunda situação. Deseja-se cercar um terreno de forma retangular, cujo comprimento e largura medem 3x e y. Quantos metros de tela deve-se comprar? Se eu quero preencher esse terreno, vamos calcular o perímetro. O perímetro é dado em quê? É na soma dos lados. Então, a gente vai somar esses lados desse retângulo. Então, observem aí, que o lado 3x, ele é igual ao outro lado. Então, o outro lado também vai ser 3x. O y vai ser o mesmo valor do outro lado, que não está mostrando nessa figura. Então, vamos somar 3x mais 3x mais y e mais y, ou seja, 6x mais 2y. Como assim, professora? Não entendi o que a senhora fez. Na figura representada aí, quando é que a gente tem a soma dessas expressões? Como é que a gente pode obter as somas? Se é uma figura retangular, esse lado aqui vai ser igual a esse lado. Então, 3x e 3x. O outro lado, ele diz que vale y. Então, esse lado também vai valer y, ok? Se é o perímetro, vai ser a soma dos lados. Então, eu vou pegar, somar esses lados, 3x mais 3x, repete aqui, ó, mais y, mais y. Como é que eu faço essa soma? Eu posso representar dessa forma ou somar. Esse x não é igual a esse x? Quando eu tenho a mesma letra, repete a letra aqui. Se é uma operação de soma, eu vou somar. 3 mais 3, 6. Então, esse vai ser 6x. Aqui eu tenho y e y. Professora, y e y. Quanto é que vale? Vale 1. Então, eu tenho 1 mais 1. Repete a letra y e vou somar. 1 mais 1, que é 2. Certo? Então, a expressão também pode ser dada por 2x, 6x mais 2y. Ok? E, professor, e se eu quisesse calcular a área desse retângulo nessa expressão? Seria 3x vezes y, que é o comprimento vezes a largura. Então, se fosse a área, você calcularia 3x vezes y. Ok? Essa seria a expressão. E quando é que eu atribuo valores para essas expressões? Se eu substituir o x por 1, certo? E o y por 2. Vamos substituir nesse perímetro aí, ó. 6 vezes 1 mais 2 vezes 2, que é igual a 6 mais 4, que dá 10 metros ao quadrado. 2y, aliás, 2 metros porque é perímetro. Se eu disser que x é 2 e y é 3, troco x por 2. Vai ser 6 vezes 2, 12. E troco o y por 3, que vai ser 2 vezes 3. Então, eu somo 12 mais 6, 18 metros. Recapitulando, variáveis vai ser representado pela letra. É o valor que varia. A incógnita também é representada pela letra.
A diferença entre as duas é que uma vai ter um valor que vai variar e a outra vai ter um valor exato, que a gente vai saber na questão. E em relação, as letras se chama variável ou incógnito, certo? E aí, nesses casos, a gente pode representar tanto algumas expressões, como também em resolver nas figuras geométricas, cálculos em relação a perímetros, áreas, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Obrigada pela participação de todos.